Nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje debate o gênero policial na televisão. E é uma curiosidade aqui da produção do programa, e com certeza de vários telespectadores, em saber se o Rodrigo Pimentel, enquanto policial, inspirou o personagem da Tropa de Elite, né? Capitão Nascimento. Do Capitão Nascimento. Muitas experiências minhas, tá? Mas até porque eu vivi 7 anos na unidade. Mas eu acho que as minhas experiências eram tão comuns aos oficiais da unidade, que na verdade o Capitão Nascimento, ele é um pouco de cada oficial do BOP. Tá? As esposas dos colegas assistiam o filme, me ligavam, pô, você estava dentro da minha casa vendo a minha discussão com meu marido? Não, porque os dramas eram dramas assim, comuns a todos, tá? Um capitão do BOP, ele normalmente está aflito com a sua situação, ele está num dilema, ele está cansado. Então quando a gente coloca isso, alguma coisa pode ser até de um alter ego e tal, mas quando a gente coloca isso, a gente está falando do conjunto. Sim, tá? Do conjunto do policial honesto, decepcionado com a polícia no Brasil. O que é importante, né? Porque não reflete não uma pessoa, não uma situação, mas um grupo, né? E uma profissão, etc. Mas nós ouvimos, eu disse no final do bloco anterior, que nós também não íamos ficar falando apenas das flores, né? Vamos falar um pouquinho dos espinhos. E nós ouvimos aqui em Brasília, para começar essa segunda parte da nossa conversa, a psicóloga Maraci Santana, que fala sobre o gênero policial na televisão também. Vamos ouvi-la e a gente depois continua discutindo esse tema. Você assiste ao jornal, ao noticiário, ou você lê um jornal, você vê uma revista, você abre a internet, que você vê violência, atividade policial, sofrimento das pessoas. Então, logicamente que os veículos vão explorar isso. Por isso, esse interesse todo pelo gênero. Existem algumas pessoas que não precisam de assistir esse tipo de filme para se sentir estimulado, né, a cometer um crime. Isso realmente não precisa. Agora, dependendo de como as situações são mostradas naquele filme, naquele seriado, pode incentivar sim. Porque às vezes a gente vê programas que mostram pessoas cometendo o crime e elas são colocadas ali de uma forma quase como se fosse um herói. E aí isso pode realmente incentivar pessoas a cometer crime. Veja só, se você não é uma criminosa e está assistindo aquele programa e você está vendo ali todas aquelas dicas, né, sobre assalto a banco, você vai ficar impressionada com aquilo. E de repente isso pode até ajudar você a se proteger de alguma forma. Agora, alguém que realmente tem essa intenção de fazer um assalto, e ele vai vendo aquilo ali e vai anotando aquelas dicas e vai registrando aquilo e vai aperfeiçoando isso. Bom, olha, eu vou contar antes de vocês responderem, eu recebi pelo YouTube um pequeno vídeo dizendo como que a televisão, ela induz comportamentos, né? E essa é a discussão, se induz ou se não induz comportamentos. E é um gatinho lutando, a televisão mostra uma luta de boxe, um ringue de boxe, e o gatinho está na frente da tela e ele começa a lutar como os lutadores. Quer dizer, que ela induz comportamentos, induz, é um pouco isso que ela está dizendo, mas eu sei que vocês têm respostas. Eu não vou responder por vocês, são vocês que vão responder. Lúcio. Eu queria fazer um comentário ao ponto de vista da psicóloga, dizer o seguinte, a televisão realmente é deseducativa, com exceção das televisões educativas, não obstante todas as críticas que se lhe possam fazer, espetaculariza a brutalidade, o crime, heroiciza a impunidade, banaliza a impunidade, sem dúvida alguma. Agora, quanto ao fato de a televisão ou qualquer meio de comunicação induzir ao crime, há uma distância muito grande. Por quê? É como a semeadura. O sujeito semear no deserto, não vai dar em nada. Agora, se o sujeito semeia num terreno adequado, numa terra fértil, é claro que aquilo vingará. Então, esse é o problema. Os comportamentos transgressivos não são determinados pela televisão.
A palavra induzir é utilizada de uma forma ambígua e inconsequente. A televisão estimula a brutalidade? Estimula. E, principalmente, as telenovelas estão aí para confirmar o que nós estamos dizendo. A telenovelização da realidade informa comportamentos coletivos. Eu tive a oportunidade de ver isso, inclusive, na Turquia, através há vários anos atrás, há quase 20 anos atrás, como as mulheres passaram a andar na Turquia, país muçulmano não fundamentalista, após o impacto das novelas brasileiras. O grande impacto. Foi uma das coisas que mais me impressionou, as novelas da Globo, na Turquia. Uhum. Pareciam serpentes em movimento, tá certo? O que contrariava totalmente as tradições, não é? Machistas inerentes às tradições turcas. Bom, isso é um fato, mas não é uma determinação, a pessoa aceita ou não aquilo. É como todo processo repressivo. Eu fui reprimido. Não é verdade isso. Eu me reprimi. O sujeito pode ser reprimido e não reprimir-se, não internalizar a repressão. Essa é a questão. Uhum. Eu fui torturado, mas eu não me torturo. Eu não aceito esse tipo de relação que tem como finalidade o processo de autossubmissão do sujeito, no caso, a vítima da brutalidade, da violência. Então é preciso ter em conta esses fatores, porque senão se demoniza a televisão. A televisão tem também um sentido educativo, modernizante, como se gosta de dizer. Modernizante, eu diria, no sentido perverso, mas tem. Uhum. De alteração de pautas comportamentais, etc. Agora, a televisão é também um mecanismo mais eficaz, não é? de exercitar uma função educativa. Para isso, deveria haver um controle comunitário da sociedade brasileira sobre as concessões. Discutir, por exemplo, o horário da vinculação desses programas. A programação, a qualidade dos programas. Isso se vê na Inglaterra, por exemplo, a diferença da BBC para as demais emissoras de televisão. A BBC é o padrão, eu diria, quase universal da televisão educativa, da televisão com um impacto socialmente consequente, construtivo. Marcelo, você recebe muita crítica pela violência que você coloca no ar? Recebo, né? Tem muita crítica, assim. Tem muita crítica, mas eu não... de um modo geral, acho que são infundadas as críticas, entendeu? Porque de fato tem violência, né? Pelo menos nesses 2 trabalhos que eu fiz aí, eu coloquei violência. Mas isso que o Aguinaldo Silva... compatível o Aguinaldo com Silva disse, o Aguinaldo Silva disse que você colocou pouca, ele queria mais barbárie. Ele deu uma entrevista falando isso. Mas continua, desculpa. Mas a novela dele não tinha tanta barbárie, a minha era mais violenta. Mas, quer dizer, eu fazia questão de não edulcorar aquilo, não, entendeu? A violência é essa, né? Quer dizer, e era até pouco, e diante da realidade, a violência era muito pouco. Mas era uma obra estética, aquilo é uma obra estética. O espectador, acho que não... o espectador, de um modo geral, eu acho que ele é mais safo do que a gente imagina. Muito mais, o espectador não... Quer dizer, não é porque ele viu na televisão, ele vai repetir, né? A não ser que a pessoa já tem algum problema, já tem uma tendência para... Mas não é o espectador comum, né? Ele tem uma visão crítica sempre, né? Ele sabe que, né, se o que é demais, o que é de menos, ele consegue pensar sobre aquilo. Agora, eu tenho também uma preocupação de levar o espectador, a ter essa posição crítica, entendeu? Quer dizer, a não se identificar tanto, né? Quer dizer, a psicóloga falou, né? Eu boto o bandido, né? Eu tenho o bandido. Os bandidos fazem sucesso, né? Na televisão, né? Esse é um problema. Traficante, esse é um problema. Pois é, faz sucesso. Os políticos, que quase todos têm folha corrida na polícia. Pois é.
Mas eu estou falando mais dos traficantes, dos colegas. Mas não tem novela. Muitos Mas já tem novela com esse tipo de personagem. Sem dúvida. Eu digo, mas, por exemplo, o traficante, né? Na minha Vidas Opostas, Sim. o Jackson, fez um enorme sucesso, né? Claro. Quer dizer, então, e várias moças assim chegavam para mim, não, a mocinha tem que ficar com ele, não tem que ficar lá com o bonzinho, né? Não é um tem que ficar com o bandidão, entendeu? E não é um problema isso? Isso não... Eu acho que não, mas porque é ficção, quer dizer, é na ficção que as pessoas acham isso, não é na realidade, né? Quer dizer, nenhuma daquelas que fala isso, que se aparecer ali o traficante, ela vai lá subir no morro e vai lá morar com ele. Bom, há entendeu? exemplos, já uma ou outra, né? Não, assim, um exemplo e tem. Eu acho que é na ficção, a pessoa olha na ficção, né? Como aquele negócio, um ator ou uma atriz que está fazendo um personagem numa novela de um vilão, né? Aí é odiado, as pessoas na rua, né? Agora, xingo, mas eu acho que o espectador é uma brincadeira do espectador. Claro. Quer dizer, ele sabe que aquilo é ficção. Agora, entendeu? a questão dos horários. Há pesquisas que mostram, agora eu vou... o seguinte, há pessoas que nascem, vivem e morrem vidas longas sem nunca ter visto um tiro na vida. Eu acho que a maioria da população, não sei, o capitão, o Rodrigo pode até me discordar, não sei, ou ter outra informação. Mas eu acho que a maioria das pessoas é difícil. Bom, depende também da região, da cidade, da classe social, né? Depende de tudo isso. Agora, essa pessoa que não veria, ou não verá, né, tiros reais durante toda a vida, vê, segundo pesquisas aqui nos Estados Unidos, milhares de tiros ao longo do ano, ao longo de cada ano, na televisão. Isso não contribui para a sociedade ser menos carinhosa, vamos assim dizer, para não falar mais violenta? Eu acho que não. Pois é, claro, por favor. A violência faz parte, esse tiroteio faz parte, né? Eu acredito que as pessoas têm uma capacidade crítica de ver, entendeu? Acho que realmente, por exemplo, cenas de guerra e de batalha, se eu mostrar aquilo, você diminui as guerras. Se eu mostrar efetivamente o que é uma batalha, né? Os corpos despedaçados, se eu botar aquilo, causa um impacto tão grande que as pessoas não vão ficar com um horror tal de guerra que ninguém vai ficar mais exaltando guerra, vamos fazer guerra. Não é verdade? Isso que o Marcílio disse... É a minha visão, entendeu? Se apoia, por exemplo, numa série de pesquisas realizadas sobre a literatura clássica e principalmente sobre as fábulas infantis, que são brutalmente violentas. Tem um efeito catártico e de dissuasão do cometimento do ato bárbaro, transgressivo. É exatamente o contrário do que se imagina. Então, é bom levar isso em conta. Agora, a banalização da violência, a heroicização do bandido, do político bem-sucedido que é corrupto, não é? Isso é um problema, cria um problema, porque o nosso Estado é um Estado legal, mas não é legítimo. Nossos governos, todos ao longo da história, estiveram comprometidos com transgressões, com a corrupção. Agora, é preciso levar em conta também que a sociedade brasileira é uma espectadora ativa no que concerne a heroicização do bandido. Um melhor exemplo disso é a estátua do Lampião, que a população ergueu em homenagem ao Lampião. Um estuprador, um pistoleiro de aluguel, um sujeito, bárbaro, né? Um bárbaro, um sociopata, heroicizado. Por quem? Não houve influência de televisão, nem nada. Não acredito que tenha sido o filme Cangaceiro, que não deve ter sido assistido por tanta gente assim no interior, que motivou a construção de uma estátua em homenagem a um dos bandidos mais cruéis da nossa história. O Rodrigo, a televisão, na sua prática policial, a televisão tem alguma influência? Dá para perceber, não? Olha, eu fui criado assistindo Rin Tin Tin, que era o Cabo Custer, né, que matava índio, né? Isso, Aliás, era uma criança, inclusive. E o cachorro ainda mordia o índio também. Assistindo Mulher Maravilha. Mulher Maravilha era torturadora. Em última análise, era torturada. Ela tinha um laço mágico que envolvia o inimigo. Se o inimigo mentisse, o laço ia apertando. Então, o que eu assisti na década de 70 era chacina de índio e tortura. Tá? Aí, 30 anos depois, o Tropa de Elite foi muito vítima desse patrulhamento. A anistia
Tortura Nunca Mais, tentou ajuizar uma ação no Rio de Janeiro para proibir, para censurar o filme Tropa de Elite. Eu até disse para a presidente da Tortura Nunca Mais, olha, historicamente, quem torturou censura também. Né? E a polícia do Rio de Janeiro tortura muito mais do que aparece no Tropa de Elite. Sem dúvida. A polícia do Rio de Janeiro mata muito mais do que na série do Marcílio. Tá? Então a realidade é muito pior do que a gente tenta mostrar ali. Né? A polícia do Rio de Janeiro invadiu uma favela em setembro de 2007 e em um único dia matou 21 pessoas. É verdade. Então, se o Marcílio colocasse isso na série dele, o pessoal ia achar que isso era... Não, isso nunca aconteceu. Pô, pelo amor de Deus, é uma barbaridade. A polícia do Rio de Janeiro matou 11 crianças na frente da Candelária. A polícia do Rio de Janeiro matou 20 e poucos inocentes assassinos de vigário geral em 96. Então, nenhum autor imaginaria tamanha violência. Tá? E conseguiria reproduzi-la. Artisticamente. Então, eu, sinceramente, a TV, mesmo quando ela é violenta, se ela tenta mostrar o fato histórico, a gente esqueceu. Teve um filme de guerra muito pesado, 2, por sinal, que é Nada de Novo no Fronte, que é um filme que acontece entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, que é um filme de guerra bárbaro, com mortes, com membros decepados, mas é um filme pacifista. É o primeiro filme pacifista da história. E Platum. Platum é um filme que o mocinho, que o Charlie Sheen, mata e executa a pessoa no chão. E você termina o filme entendendo que a aventura no Vietnã foi uma grande besteira. Né? É um filme pacifista. E o autor só conseguiu passar aquela ideia de paz mostrando a atrocidade da guerra. Violência. Verdade. Meus caros convidados, vamos fazer mais um intervalo. Nós voltamos já com o Ver TV, que hoje conversa sobre o gênero policial na televisão. Nós voltamos já.